Olá, tudo bem, amigos e irmãos do 3x3, quinto dia, vamos lá? Mateus 11, 12 e 13, hoje 3 capítulos, né? Vamos lá, esse capítulo 11, 12 e 13 tem muita coisa aqui, o vídeo vai ficar bem denso, tá? Qualquer dúvida você chama lá no Instagram, tem uma caixinha de perguntas, também, se você não tiver Instagram, não utilizar, pode chamar no WhatsApp aqui no particular. Mas é melhor no Instagram, que aí você, a sua dúvida de repente é a dúvida de outro, aí você ajuda também todo o grupo, né? Vamos lá, Jesus termina aí, ele dá instruções aos seus discípulos no capítulo 10 e despacha eles. Agora ele sai para pregar na Galileia. E aí ele começa a falar, né? Começa a pregar e andar nas cidades da Galileia, e os discípulos de João Batista, que estava preso já, eles vão até Jesus e perguntam: olha, você que é o Cristo ou é outro? Aí Jesus dá os sinais aí, né? E tem uma gradação, um aumento, até um clímax, né? Ele fala assim: olha, os cegos estão vendo, os aleijados andando, os leprosos estão sendo limpos, os surdos ouvindo, os mortos ressuscitando, e a principal característica do Evangelho de Jesus: aos pobres é anunciado o reino do Evangelho, o reino de Deus. Então essa é a principal característica. Depois ele vai explicar, né, que João Batista, ele é, na realidade, o Elias que haveria de vir, que tinha uma profecia falando que o Messias seria precedido por Elias. E aí muitas pessoas usam, né, para defender que Elias reencarnou em João Batista. E não é isso. Por um simples fato muito óbvio. A reencarnação é o quê? Alguém morre e volta em outra pessoa. E Elias não morreu. Então Elias não morreu, então ele não reencarnou. Então João Batista é aquele que ele veio no espírito, do mesmo jeito, pregando igual Elias. Depois ele vai explicar, né, que a lei estava acabando, duraria até João Batista, e um novo reino estaria se iniciando, né, que é o reino de Deus, né, do Messias mesmo. Esse reino já existe, irmãos, com a igreja na esfera espiritual, né? Hoje o reino de Deus já existe espiritualmente, a igreja, né, representa esse reino. Mas esse reino vai se materializar e vai ser um reino físico. Isso vai acontecer em breve, lá no milênio, né, prometido aí por Jesus, um reino físico. E João Batista, apesar de ser o precursor desse reino, ele mesmo não veria com seus olhos. Então Jesus fala: olha, João Batista, ele é o menor no reino dos céus, ele é o maior nascido aí da dispensação da lei, mas ele mesmo não vai ter o privilégio de integrar, de fazer parte desse reino aqui materialmente, né? É como Moisés, né, que foi prometido de entrar na terra prometida, mas ele mesmo não entrou, né? E aí ele termina, né, dizendo aí das cidades que não criam, né, cidades que ele realizava milagres e não estavam crendo. E aí ele fala assim: olha, vai ter mais juízo para outras nações ímpias, né, do que para essas cidades que ouviram e não creram. Olha o risco, né? Nós estamos vendo os milagres de Jesus, sabemos que ele é Deus e não cremos. E gostamos de acusar as outras pessoas, né? De repente, pessoas que levam a vida de uma forma promíscua, na prostituição, no pecado, na bebida, nas drogas, a gente critica muito. Mas Jesus vai cobrar menos dessas pessoas e mais de nós que conhecemos a verdade e não praticamos. Muito sério isso. E Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados. Termina o capítulo 11 com isso. Isso é muito sério, porque a gente gosta muito de ler esse texto, mas na realidade ele é um convite a gente negar o mundo. Porque vir a Jesus é o quê? Não é ficar esperando Jesus chegar, é obedecer. E ele fala: olha, não guarde tesouros na terra, não se preocupe com as coisas desse mundo. Não olhe para trás. Nós vimos na leitura de ontem, né, que a gente segue a Cristo e abandona o passado. Não dá para esperar conforto, não dá para esperar nada disso. Se a gente faz isso, a gente tem paz, a gente descansa, a gente se desliga do mundo, morre para isso, e as preocupações desse mundo vão embora, então a gente descansa. Mas a gente não quer fazer isso. A gente quer vir a Jesus e acha que ele vai nos deixar descansados sem a gente negar o mundo. Isso é impossível. Então o capítulo 11 termina dessa forma. Capítulo 12, nós vemos aí, né, a questão do sábado novamente aparecendo, né? O sábado era o símbolo da lei. Quem cumpria o sábado dava a aparência de cumprir toda a lei. É igual a gente ir à missa, né? Quem vai à missa: eu sou cristão porque eu vou à missa. Cumpro a lei porque eu guardo o sábado. E Jesus vai dizer que não é assim, que o sábado ele é algo que ele era para ser descanso e não para ser um fardo, e não era uma coisa que eu não podia, em hipótese alguma, fazer o bem no sábado. E ele dá alguns exemplos aí. E aí Jesus, né, ele se declara, né, que o Mateus vai mostrar que Jesus era esse homem, esse profeta escolhido de Deus, e fala do pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, né? O que é esse pecado contra o Espírito Santo? Não é falar mal do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é o que os fariseus fizeram. Viram milagres, viram Jesus,
realizando curas, sinais de toda sorte, ressuscitando mortos, e fala assim, não, eu sei que ele é assim, mas vamos matar esse homem, eu não gosto desse homem. É aquela pessoa que sabe que a palavra de Deus é verdade, sabe que Cristo é o Salvador, sabe que ele é a única esperança, mas ele fala assim, não, tudo bem, eu sei, mas eu não quero saber. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, é resistir o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é quem convence do pecado, quem convence do juízo, da justiça, e quando a gente resiste a isso, a gente está resistindo ao Espírito Santo, isso não tem perdão, é o livre-arbítrio meu. Eu vi que Jesus é Deus, descobri que a palavra de Deus é verdade, e eu não quero, é o que os fariseus fizeram. Sabiam que Jesus era o Messias, mas falaram assim, esse homem é de Beelzebul, começaram a conspirar contra ele. E aí, mais detalhes, se tiver surgir dúvidas, eu sei que esse ponto é importante, pode perguntar lá no Instagram ou aqui. E aí ele fala do sinal do profeta Jonas, que é a ressurreição, né? Jesus ele vai dizer que o sinal do profeta Jonas não seria dado nenhum outro senão esse, que é o que é o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali no ventre da baleia, né? Provavelmente até morreu, né? E foi trazido à vida de novo, trazido ao ministério de novo. E Jesus faria a mesma coisa, ele ficaria 3 dias morto, né? E ressuscitaria ao 3º dia. Esse é o maior sinal que os judeus veriam e é o maior sinal até para nós hoje, né? Sobre a ressurreição. E aí ele termina com a sua mãe e seus irmãos, né? Assustados, né? Que estava formando até confusão já, né? E aí Jesus fala, olha, minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a minha vontade. Provando que Jesus tinha irmãos também, tá? A palavra aqui é adelphos para irmãos, diferente de primo, que é singêneos. São detalhes aí que não dá para entrar agora. E aí o capítulo 13 tem muita coisa importante aqui, né? Mateus 13, o capítulo ele vai descrever aí as parábolas do reino de Deus. Então primeira parábola do semeador, que é aquele que ouve a palavra de Deus e como se comporta. Se deixa Satanás levar a palavra de Deus, se os cuidados do mundo levam a palavra, enfim, cada um comporta de uma maneira. E vamos notar a diferença agora do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus praticamente não usou parábolas, comparações, né? É direto. Aqui não, ele já começa a usar parábolas. Por que isso? Porque ele já começa a separar os seus seguidores. Havia uma horda de gente que já estava seguindo a Jesus só para ver um espetáculo, para ver gente sendo curado, para comer, né, para o do pão, né? E Jesus então fala assim, olha, essa pessoa não está querendo a palavra, não quer transformar, então eu vou começar a falar em parábola para ela não entender, porque ele diz no Sermão da Montanha que nós não devemos desperdiçar as coisas preciosas com os cães, com os porcos, com aqueles que não querem essas coisas. Então quem não quer a palavra de Deus, Jesus já começa a meio que deixar em mistério, não consegue mais entender o que Jesus fala. E aí ele seleciona os seus discípulos, porque aqueles realmente interessados vão chegar para ele e perguntar, Senhor, explica a parábola do semeador, explica a parábola do joio, e aí Jesus começa a explicar essas parábolas para os interessados. Então Jesus seleciona aí já, começa a selecionar. E tem essas parábolas, tá o propósito delas, né, do trigo e do joio, do grão de mostarda, do fermento. Essas parábolas, cada uma tem um significado muito importante. Qualquer dúvida, vocês podem chamar lá no Instagram ou no PV. Amém? Que Deus abençoe e bom dia para você, boa tarde ou boa noite, dependendo do seu horário. Até mais.